precisamos saber a diferença entre discípulo e apóstolo. O discípulo é aquele que está sendo preparado para ser igual ao seu mestre. E o apóstolo é aquele que já está pronto pelo seu mestre para ser igual ao seu mestre e não maior que o seu mestre. O discípulo, ele está aprendendo, vendo e percebendo o que ele deve pensar, o que ele deve falar e como ele deve proceder mediante a todas as circunstâncias da vida, no sentido físico, literal, e no sentido sobrenatural, espiritual. Não é o discípulo maior que o seu mestre, mas o discípulo, ele ouve, ele guarda, ele obedece e ele pratica os ensinamentos do seu mestre. O apóstolo, ele já está pronto pelo seu mestre para colocar em prática em sua própria vida espiritual e humana tudo aquilo que ele aprendeu do seu mestre. Existem pessoas, como os discípulos naquela época, no tempo de Yeshua, que estavam salvos, mas não estavam capacitados. Eu já ouvi pessoas dizer que o Senhor não escolhe os capacitados, mas Ele capacita os escolhidos. E eu não acredito nisso. Porque está em uma meia-verdade. Bem, verdade é que Ele capacita os escolhidos, mas existe uma grande diferença entre ser escolhido e ser salvo, entre ser capacitado e não ser capacitado. Então, no meu ponto de vista bíblico, Deus capacita tanto os escolhidos como aqueles que querem ser escolhidos. Então, mesmo Ele escolhendo, o Senhor escolhendo, Ele capacita tanto os capacitados quanto os escolhidos. Para o Senhor não há diferença em capacitar, seja quem quer que seja, que Ele chame ou que venha a Ele. Então existe pessoas salvas, mas que não são capacitadas pelo Salvador. Elas são salvas. Elas estão preparadas para a salvação, elas receberam a salvação, elas estão prontas para o céu, mas não estão prontas para a obra do Senhor aqui na terra. Elas não estão prontas para fazer, para falar, para orar, para anunciar, para pregoar, para discipular outras pessoas. Elas estão salvas, mas elas não são capacitadas para tais trabalhos, para tal ministério. Elas estão salvas? São salvas, são santas? São, mas não estão capacitadas. Elas estão perto
do Salvador, elas ouvem o Salvador, elas aprendem com o Salvador, mas elas não são capacitadas pelo Salvador para fazer a obra que o Salvador precisa para salvar outras pessoas que não são salvas. Por outro lado, existem pessoas capacitadas, hábeis, preparadas, mas não estão salvas. Eu posso dar os dois exemplos disso na própria fonte sagrada das Escrituras. Existem pessoas que estão hábeis, prontas, que estão preparadas, que sabe, conhece, tem a capacidade de ensinar, tem a capacidade de buscar, tem a capacidade intelectual, espiritualmente, biblicamente falando, para instruir outras pessoas, para levar pessoas ao Salvador, porém elas não são salvas. Elas têm o conhecimento das Escrituras, elas têm o conhecimento da palavra, elas têm o conhecimento do Eterno, elas sabem o que as Escrituras dizem, o que as Escrituras falam, o que as Escrituras produzem, elas sabem exatamente o que a fonte jorra, mas elas não são salvas. Então, por um lado, vemos os discípulos salvos, mas não preparados nem capacitados. E por outro lado, nós vemos um capacitado, preparado, extremamente sábio nas Escrituras, porém não tem a salvação, não tem a vida eterna. E muito pelo contrário, muitos perseguem, muitos blasfemam, muitos atacam, muitos preparados estão como armas destruidoras, usando as sagradas Escrituras para denigrir, para blasfemar, para destruir, para atacar, para aniquilar as colunas do Yeshua HaMashiach, do Salvador, usando a palavra do Eterno contra o próprio Filho do Eterno para justificar que maior é o Pai do que o Filho, destruindo os alicerces do Filho para colocar os fundamentos do Pai, enquanto o próprio Pai diz que ninguém vem a ele senão pelo Filho dele, e que ele amou o mundo de tal maneira, enviando o seu Filho, e que o seu Filho é a luz do mundo, e aquele que vem a ele não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, eu vejo no capítulo 14, a partir do versículo 13 até o versículo 21 do Evangelho de Mateus, um grande ensinamento do Salvador. E a simplicidade do Mestre, a simplicidade do Salvador era tão grande que muitas vezes os seus discípulos, em aprendizado, os seus discípulos em ensinamento, não só teórico, mas vendo a praticidade, na prática, a desenvoltura da virtude, do poder, na unção do Espírito Santo, que o Mestre, que o Yeshua HaMashiach, que o grande Salvador exercia diante dos olhos daqueles a quem ele estava ensinando.
As Escrituras diz que o Evangelho não veio a nós com palavras persuasivas de forma humana, mas na virtude e no poder do Espírito Santo. Que maravilha! Então observe, amados e queridos irmãos e irmãs, que os discípulos, pela simplicidade do Mestre, mas o fato dele ser simples e humilde de coração, fazia com que muitas vezes os seus discípulos, na qualidade de alunos, não percebessem que eles estavam tomando a frente do Mestre, que eles estavam tomando a palavra do Mestre e principalmente eles estavam querendo, sem poder ter ou exercer, a autoridade do Mestre. Vamos ver aqui nas Sagradas Escrituras, primeiro a respeito dos discípulos, alunos, seguidores do bondoso Mestre. Versículo 14 está escrito: e o Salvador, saindo, viu uma grande multidão. Livro de Mateus 14, 14. E possuído de íntima compaixão para com a multidão, curou os seus enfermos. Observe que o tamanho da misericórdia do Salvador, e que nos chama a atenção para algo. A compaixão, a misericórdia, o amor verdadeiro e genuíno, exercido e vivido pelo Salvador, pelo Mestre eterno, é tão grande que não há acepção de pessoas para ele salvar na cura divina. Não há acepção de pessoas para ele curá-las. Aqui na Bíblia Sagrada não nos informa se aquelas pessoas eram salvas ou não eram salvas, se aquelas pessoas eram capacitadas ou não eram capacitadas, se aquelas pessoas eram discípulos ou se aquelas pessoas eram mestres ou ensinadoras das Escrituras Sagradas. Está escrito que o Salvador, o Mestre, ele sentiu e foi possuído de uma íntima compaixão para com aquela multidão e curou os seus enfermos. As pessoas que estavam doentes, que estavam enfermas, foram curadas. Então precisamos colocar cada capítulo e versículo das Escrituras Sagradas no seu devido lugar. Não importa se crê ou não crê, se é salvo, se é perdido, se é do céu, se é do inferno. Aquele corpo, aquela multidão foi curada, aquela multidão foi sarada. Aos enfermos que haviam naquela multidão, todos foram curados por causa da íntima compaixão do Mestre, do Salvador. Então a sua compaixão é infinita, é gloriosa, é grandiosa. E não há separação entre quem está salvo e quem está perdido. Está doente, está enfermo, ele cura. Porém, a cura divina
a um corpo enfermo, doente ou sedento de cura, não dá direito à vida eterna, não dá direito a ser discípulo, não dá direito a ser um mestre como um mestre, ou um ensinador das Escrituras, ou um capacitado ou um não capacitado. A cura das enfermidades é para todos os que querem, porém salvação é para aqueles que aprendem, a salvação é para aqueles que creem, a salvação é para aqueles que se submetem e se abstêm de si mesmo para fazer o que o Mestre, o Salvador, ensina através das suas Escrituras. No versículo 15, vamos ver a precipitação dos discípulos, dos seguidores, dos alunos. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se do Mestre e disse-lhe: o lugar é deserto e a hora já é avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Observe que agora os discípulos deixaram de ser ensinados e estão agora ensinando. Perderam a paciência de esperar porque eles já estavam preocupados, porque eles, além de estarem em um lugar deserto, em um lugar onde não se tinha o que comprar, um lugar onde não se tinha o que comer, o que vender, o que adquirir, era um lugar deserto, quer dizer, não estavam dentro de uma aldeia ou de uma cidade onde eles pudessem proporcionar ao corpo físico as suas necessidades e o suprimento das suas necessidades. Então eles chegam até o Senhor como se o Senhor fosse leigo a respeito do local, a respeito da necessidade e a respeito do tempo. Eles agora vão ensinar ao Senhor a respeito do espaço geográfico, a respeito do tempo, porque a hora é já avançada, segundo eles, e a respeito da necessidade daquela tão grande multidão que estavam ali à disposição, à disponibilidade do seu mestre. E eles, na forma de discípulo, quebram agora uma regra. A regra do esperei com paciência no Senhor. Salmo 40, versículo 1. Esperei com paciência no meu mestre. Esperei com paciência como aluno. Esperei com paciência naquele que sabe de todas as coisas. Esperei com paciência naquele que vai me surpreender. Esperei com paciência naquele que está me salvando, que me salvou, que vai me salvar e que tem as palavras que preenche a minha alma e as necessidades da minha alma e as necessidades do meu corpo, porque os enfermos daquela multidão já haviam sido curados, as maravilhas tinham sido notórias diante dos seus olhos e eles estavam preocupados com o espaço geográfico, estavam preocupados com o tempo e estavam preocupados com as necessidades daquelas pessoas. Como se o mestre
como se o seu mestre não soubesse sobre tudo isso. Então, no versículo 16, o Salvador, o nosso mestre, olha para eles e disse: não é mister, quer dizer, não é necessário que vão. Quer dizer, ele já deixa claro que a multidão não está ali para fazer o que os discípulos queriam. A multidão estar ali para fazer, para ouvir e para obedecer à direção do mestre e não dos discípulos. Discípulo não pode ensinar a multidão, porque discípulo em aprendizado vai fazer besteira. Discípulo não tem capacidade para ensinar os outros, porque você não pode ensinar enquanto você está aprendendo. Enquanto estamos aprendendo, temos que ver, temos que ouvir, temos que entender, temos que compreender e temos que guardar, porque não é a nossa hora, mas a hora do mestre. E na hora do mestre não é a hora do discípulo, dos seguidores, do que está sendo ensinado. Quem está sendo ensinado tem que esperar a sua vez, porque ainda vai passar pela prova, pela fase de aprovação, para ver se está apto a ensinar aquilo que foi aprendido, a colocar em prática aquilo que aprendeu com o mestre. Porque muitos discípulos estão se precipitando, tomando a frente do mestre e se achando melhor do que o mestre e indo adiante do mestre, ensinar muitas vezes uma forma deturpada, denegrida, distorcida os ensinamentos do mestre e trazendo uma Babilônia, uma Babel, uma grande confusão de escrituras, de sã doutrina, de ensinamentos e muitas vezes se transformando em ensinamentos heréticos, mentirosos, enganadores e pagãos diante da multidão sedenta e faminta por aquilo que só o mestre, só o Salvador e a salvação pode preenchê-los. O mestre olha para eles e já começa a dar a primeira lição de moral neles. Já começa a colocá-los no lugar, já começa a colocá-los no seu devido lugar, quando ele disse: não é necessário que vão. Em outras palavras, eu ainda não terminei de fazer o que as suas almas precisam. Eu ainda não terminei de fazer o que eles necessitam de mim. Porque está escrito que a palavra do Salvador verdadeiramente é comida e a sua palavra verdadeiramente é bebida. E a partir do momento que ele curou os enfermos que ali estavam, na sua tão grande, tão íntima compaixão, agora ele precisava alimentá-las, ele precisava saciá-las, porque as pessoas com fome sedenta desfalecem, adoecem e falecem e morrem, e o Senhor não chamou a si as multidões para perecer, ele não chamou a si as multidões para morrer ou desfalecer ou serem destruídas, porque está escrito que ele veio buscar e salvar os que se haviam perdidos, e é necessário que os perdidos, cansados e oprimidos e sobrecarregados sejam aliviados
enviados pelo Mestre, pelo Salvador, através da sua salvação, que é transmitida pelo poder divino, glorioso e precioso, na unção da sua palavra, no poder do Espírito Santo, para saciar, para alimentar, para converter, para transformar as almas perdidas. Em outras palavras, elas não podem ir agora. Dai-lhe voz de comer. Eles estavam dizendo, eles estavam orientando o Senhor no versículo anterior, que o lugar era deserto, que a hora era avançada e que a multidão precisava ir para as aldeias comprar comida. Então o Senhor, vendo que os discípulos saíram do seu devido lugar, então ele dá aos discípulos a autoridade que ele tinha: dê vocês de comer a eles. Então dê vocês de comer a eles. Dá-lhes voz de comer. Vocês já não estão aptos para ensinar, vocês não estão me ensinando sobre o espaço, que aqui é deserto, que não tem nada. Vocês não estão me ensinando sobre o tempo, a hora já é avançada, quer dizer, é vocês que me dizem o que eu devo fazer, o que eu devo falar, para onde eu devo ir, e que eu devo despedir a multidão para as aldeias para ela se alimentar. Esqueceram-se que eu sou o pão vivo que desceu do céu, não é? Esqueceram que eu sou a água da vida, não é? Esqueceram que aquele que crê em mim, rios de águas vivas jorrarão do seu ventre, não é? Porque quando Moshe, que é Moisés, estava com o povo no deserto, ele fazia brotar água da rocha. Eu sou a rocha que tenho água da vida para dar às pessoas, e você quer que eu mande que a multidão vá embora, que a multidão saia pelas aldeias a buscar a água que perece, a buscar a água que depois elas vão sentir sede de novo, a comer do pão que depois elas vão se sentir famintas de novo. Esqueceu que eu sou o pão vivo que desceu do céu, e aquele que comer de mim viverá para sempre. Esqueceu que aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque rios de águas vivas jorrarão do seu ventre. Não é? Então, já que vocês agora deixaram de ser discípulos para ser mestre, deixaram de ser alunos para me ensinar, e deixaram de aprender para exercer a função de mestre no meu lugar, então dê voz de comer a multidão. E sabe qual foi no versículo 17 a resposta deles? Não. Aleluia. E aleluia. Não. Eles já estavam se contradizendo agora. Não temos aqui. Não temos aqui. A primeira resposta dos discípulos, como prova de que eles não estavam preparados para ensinar, foi não. Observe que eles poderiam ter respondido para o mestre da maneira certa. Eles deveriam ter respondido para o mestre: Senhor, como eu posso lhes dar de comer? Porque afinal de contas eles eram discípulos do mestre, eles eram seguidores do mestre, estavam se alimentando dia e noite diretamente do mestre. E a resposta que eles dão ao mestre
depois de se colocar como mestre, no lugar do mestre, na posição do mestre, e estava aconselhando o mestre, o que é que o mestre deveria fazer? Eles na posição de aluno, a resposta que eles dão ao mestre é: não temos aqui, tolos, nécios, tardos de coração, negligentes. Era como se tudo que o Senhor viesse ensinando e acabando de mostrar a eles na cura dos enfermos, que todo o poder ele tinha nos céus e na terra, antes da sua morte e depois da sua ressurreição. Eles dizem não como resposta ao mestre. Eles poderiam ter respondido: como, meu Senhor? Se eles estivessem preparados e aptos para ensinar, e verdadeiramente eles estivessem levando a sério os ensinamentos do Salvador, eles iam responder ao Salvador: como, meu Senhor? Porque eles dizendo não significa dizer que é uma palavra negativa. Eles estavam negligenciando, eles estavam negativando o poder que já estava sobre eles, o poder que estava sendo ensinado a eles, o poder que estava sendo dirigido a eles através do grande mestre, o grande Salvador, o único redentor dos seres humanos. E eles respondem: não temos aqui. E o mestre deixa claro, sem palavras, o mestre deixa claro: está vendo que vocês não são capazes de me dar conselhos? Está vendo que vocês não são capazes de dizer para mim o que eu devo fazer, quando no mínimo vocês não têm nenhuma resposta adequada à altura de um mestre para me responder? Vocês poderiam ter me perguntado: como, meu Senhor? Então eu lhes diria como vocês deveriam fazer. Então isso significa que vocês não têm nem capacidade, nem condições, nem sabedoria, e ainda não está pronto, porque nem tampouco vós tendes autoridades para exercer o mestrado, porque vocês ainda não estão prontos. Não estão prontos. Já que vocês disseram não temos aqui, eu vos digo: não estão prontos para serem mestres no meu lugar ou ensinar a minha palavra. Vocês que ainda são discípulos, vocês que têm aprendido com o mestre, aprendem sempre, mas nunca chegam ao conhecimento devido das escrituras, porque sabem algumas coisas da minha palavra e se acham mestres, se acham doutores, se acham pastores, se acham pregadores e ensinadores da minha palavra, quando nem salvação vocês têm, quando nem na minha presença vocês estão, quando nem autoridade eu vos dei para anunciar o meu evangelho, porque eu deixei escrito: muitos virão em meu nome, mas não são meus enviados. Muitos virão em meu nome, mas não são meus enviados. Muitos virão em meu nome, mas não são meus enviados. Acautelai-vos, pois, desses falsos profetas, mentirosos, enganadores, detratores, adúlteros e adúlteras, fornicadores, inventores de males, insensíveis, irreconciliáveis, pai da mentira, agradando mais ao seu pai, o diabo, do que a mim,
o Salvador, vivendo de qualquer jeito, de qualquer maneira, pensando o que bem quer, ouvindo o que bem quer, olhando o que bem quer, vivendo do jeito que quer, vestindo o que quer, andando do jeito que quer e dizendo que me serve, que é salvo e que está levando a salvação? Mentirosos, enganadores, eu não vos enviei. Calem-se diante de mim toda a terra, está escrito. Cale-se diante do Eterno toda a terra. Cale-se diante do Criador, do Salvador, do Redentor, toda a terra, porque todo o poder foi dado ao Salvador no céu e da terra. Só Ele é mestre e só pode ser mestre aqueles que aprendem com Ele, que é ensinado por Ele, que caminham com Ele, que primeiro passam pelas dificuldades, ensinamentos e preparação dEle, para depois ser provado e aprovado por Ele, para levar a sua palavra e a mensagem dEle, como Ele é, como Ele falou, como Ele ensinou, como Ele pregou e como Ele mandou, e não hereticamente como vocês desmancham, destroem e desfazem das suas escrituras, sendo mancha em vossas congregações, sendo fonte sem água, filhos de Belial, que tendes por pai ao diabo, porque não querem vos converter das suas más obras, porque as suas más obras são rejeitadas pela luz, porque a luz é Cristo, o Salvador, o único mestre, ensinador do reino celestial. O Salvador agora vai mostrar para eles quem é o mestre. Yeshua HaMashiach é o mestre. Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E o mestre diz para eles: trazemos aqui. Trazemos aqui. Versículo 19. Tendo mandado a multidão se assentar sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, e erguendo os olhos ao céu. O que era que o Salvador estava dizendo para eles naquele momento? Qual é o ensinamento que o Salvador dá naquele momento para eles? Tira os olhos das coisas terrenas. Para de olhar o espaço à sua volta. Para de olhar e viver de acordo os homens mundanos, profanos, diabólicos vivem. Pare de olhar as circunstâncias, os problemas, o tempo, porque o espaço geográfico, o tempo e o momento de fazer as coisas diz respeito a mim. Colossenses capítulo 13, a partir do versículo 1 está escrito: portanto, se já ressuscitaste com o Yeshua HaMashiach, com o Mestre, com o Senhor, com o Salvador, buscai as coisas que são de cima, onde o Eterno está sentado, aleluia, onde o Salvador está sentado, aleluia, à destra do Eterno. Pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com o Salvador em o Altíssimo.
Eles estavam preocupados com as coisas da terra. Eles estavam preocupados porque estavam no deserto. Eles estavam preocupados por causa do horário, onde está escrito que devemos vigiar e orar, porque não sabemos o dia nem a hora que há de vir a nossa redenção. Devemos vigiar e orar, porque não sabemos o dia e a hora que há de vir a nossa salvação. Devemos vigiar e orar, porque aquele dia e hora ninguém sabe, somente o Pai, não, e nem o Filho, nem os anjos. Quem vive olhando para a terra, quem vive olhando nas coisas da terra, quem vive olhando para as coisas terrenas, não consegue enxergar o reino dos céus, não consegue enxergar a glória dos céus à sua volta. Quem vive olhando as coisas humanas e o tempo humano e as coisas físicas, as coisas da terra, e vive de acordo os homens mundanos vivem, e vive de acordo as mulheres mundanas vivem, e vive de acordo as pessoas naturais vivem sem fé. E quem vive sem fé não agrada a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus tenham fé e creiam que Ele existe, e que é abençoador, e que é galardoador, e que é salvador, e provedor e protetor daqueles que Ele buscam. Eles ainda não estavam ressuscitados com Cristo. Estavam salvos por seguir a Cristo, mas não estavam preparados para a obra de Cristo. Eles estavam salvos em Cristo, mas não estavam preparados para sofrer com Cristo. Estavam salvos por Cristo, por ter aceitado a Cristo, por ser um seguidor de Cristo, por se esforçar para seguir a Cristo, mas não estavam preparados para sofrer por Cristo, não estavam preparados para padecer por Cristo, não estavam preparados para esperar em Cristo, não estavam preparados para olhar para as coisas que são dos céus e não para as coisas que são da terra. Os seus olhos ainda estavam na terra e não no céu, ainda estavam no tempo humano e não no tempo de Deus, estavam preocupados com as coisas dos homens, estavam se esquecendo dos ensinamentos do Mestre, do Senhor, do Salvador, o Filho do Eterno. E o Salvador mostra para eles a sua grandeza mais uma vez. E o Salvador e o Mestre dos discípulos olha para os céus. Ele olha, ele fita os seus olhos nos céus, ele olha para os céus, ele eleva os seus olhos aos céus. Está escrito no Salmo 121, a partir do primeiro versículo: eleva os meus olhos para os montes, para os céus, para a rocha, para o meu Redentor, para o meu Criador, para o meu Salvador, para o meu provedor, para o meu sustento, para a minha salvação, para aquele que era o princípio, para aquele que é o meio, para aquele que é o fim de todas as coisas. De onde me virá o socorro? E aí a resposta vem: o meu socorro, a minha salvação vem do Senhor, que fez, que criou, que formou, que edificou, que fundou os céus e a terra. Xandarabacalabaço. Erguendo os olhos aos céus, abençoou, e partindo os pães, lembre-se que eram 5, e partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão.
Olha que grande ensinamento do grande eterno mestre. Ele primeiro abençoa os pães, olhando aos céus. Ele estava querendo dizer, olha, os céus é o trono do eterno. E a terra é só o estrado dos seus pés. Os céus é a morada eterna e a terra é a morada passageira. O céu existe luz inacessível, a terra tem dia e noite. Nos céus o tempo é a eternidade. Não se preocupa com o tempo, não se preocupa com nada. E a terra, o tempo é só 24 horas por dia. No céu não há dor, não há morte, não há choro, não há pranto, não há sofrimento, não há calúnia, não há traição, não há decepção. No céu não há enfermidade, no céu não há doença. No céu, aleluia, é só vida, paz, gozo, alegria eterna. E o mestre dá um ensinamento para eles. Eu abençoo o pão através do eterno. Então, elevando os olhos aos céus significa que quem estava abençoando o pão era o próprio Criador. Então, o próprio Senhor, o próprio Mestre, o próprio Salvador parte os pães e dá primeiro aos discípulos. E depois que os discípulos recebem o pão, ele dá agora para a multidão. E eu quero finalizar aqui essa grande mensagem. O mestre quis dizer que ninguém pode alimentar a multidão se ele primeiro não for suprido e alimentado pelo mestre. Os alunos, os discípulos, os seguidores, os que estão sendo ensinados por Cristo, primeiro se alimentam de Cristo, primeiro aprendem com Cristo, primeiro provam de Cristo, primeiro se enche da graça e do pão divino que é Cristo, que esse pão representa a sua palavra, esse pão representa o seu poder. Esse pão representa a vida, e vida com abundância. Esse pão representa a salvação. Esse pão representa a libertação. Esse pão representa a transformação. Esse pão representa a unção. Esse pão representa a eternidade. Esse pão representa a vida eterna. Então só quem aprende a palavra do mestre, só quem é ensinado pelo mestre, só quem é alimentado pelo mestre, só quem está saciado e satisfeito pelo mestre, tem o poder do mestre, a autorização do mestre para ir adiante do mestre, levar o pão, levar o alimento, levar a salvação, levar a vida eterna, com a sã doutrina, com o santo ensinamento, com a santa palavra, com a santa unção do mestre para a multidão. Aleluia. Versículo 20 e 21 diz: e comeram todos e saciaram-se e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios, e os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Você quer se alimentar deste pão? Você quer encontrar-se com este pão vivo? Para você ir morar na terra do pão, na terra da salvação, no lugar da vida eterna, com este pão vivo que desceu dos céus, chamado Mestre, o Salvador, você precisa se alimentar do pão que Ele te dá, que é a sua palavra.
Se você não se alimentar desse pão que ele deu aos discípulos, que os discípulos deu à multidão e que a multidão veio da multidão até os dias de hoje, aos nossos dias, para nos alimentar também, que as Escrituras Sagradas, a Bíblia Sagrada, você vai ficar de fora. Porque está escrito que aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. E para se chegar até o Salvador, você precisa deste pão vivo que desceu do céu. Está escrito no Evangelho de João, no capítulo 3, do Evangelho de João, capítulo 3, versículo 31, está escrito: aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. E aquilo que ele viu e ouviu, isso testifica, e ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que o Eterno, o Criador, é verdadeiro. Significa que aquele que aceita que Cristo veio dos céus e é sobre todos, se alimenta das coisas dos céus. Buscar as coisas que são de cima é se alimentar diariamente, dioturnamente das Sagradas Escrituras. É se alimentar do reino dos céus, é se alimentar do reino celestial. E nós só podemos nos alimentar do reino celestial através das Escrituras Sagradas. Arrependa-se neste momento dos seus erros, dos seus pecados, dos seus pensamentos, dos seus maus caminhos. Está escrito: deixa o homem mau os seus pensamentos e o homem maligno os seus maus caminhos. Aquele que aceita o seu testemunho, esse confirmou que o Criador é verdadeiro. Quando você aceita o pão vivo que desceu do céu, que é as Escrituras, e a Cristo como seu Salvador, então você está dizendo que o testemunho que o Criador deu, que o Pai deu, que Deus, o Todo-Poderoso, dá do seu Filho é verdadeiro. Mas se você nega a palavra, se você nega as Escrituras, e se você nega o Filho do Eterno como seu Senhor e Salvador, então você está dizendo que o Criador é mentiroso e que as suas palavras são insignificantes e que a sua salvação através do seu Filho unigênito, a sua vida é desnecessário, não é preciso. Quando você diz não aceitar ao Eterno, aceitar a salvação e o Salvador, o grande Mestre Cristo como seu Senhor. Está escrito no capítulo 13, verso 35 de João: o Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Aquele que crer no Filho, aquele que crê no Mestre que ensinou aos discípulos, aquele que crê naquele que multiplicou o pão da vida, o pão vivo, aquele que multiplica a salvação da eterna, aquele que multiplica a transformação, a salvação, a libertação, a regeneração da alma e do corpo e do espírito. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna.
Mas aquele que não crê no Filho, aquele que não crê no Mestre que ensinou os discípulos, aquele que não crê no Salvador, não verá a vida, mas a ira do Criador sobre ele permanece. A ira do Criador sobre essa pessoa que rejeita a salvação, sobre ela permanece. Então ela permanece condenada, mesmo vivendo naturalmente sobre a face da terra, porque está escrito que todos os seres humanos pecaram e destituídos e afastados e excluídos estão da glória de Deus, da vida eterna e da salvação. E só podemos encontrar salvação e vida eterna em seu Filho amado, o Salvador, o grande Mestre. Por quê? Porque só Ele conseguiu ser perfeito sobre a face da terra, obedecendo todos os seus mandamentos, sem errar nem no pensamento, nem nas palavras, nem no coração, nem com as suas atitudes como homem sobre a face da terra. Para você que deseja aceitar a Cristo como seu Senhor e Salvador, feche os teus olhos aí agora. Levante suas mãos aos céus e repita comigo: ó meu Salvador, Filho do Todo-Poderoso, Filho do Criador, que fez os céus e a terra, eu ouvir a tua palavra e desejo neste momento te aceitar como único e suficiente Salvador da minha alma. Perdoa, Senhor, todos os meus pecados, todos os meus pensamentos, as minhas palavras, as minhas ações e as minhas atitudes, e principalmente por viver afastado de Ti todo esse tempo. Ó meu Mestre, ó meu Senhor, me ensina a ouvir e a me alimentar do pão da vida, que é a Tua palavra. Senhor, escreve agora o meu nome lá nos céus, no livro da vida, e sela, meu Senhor, com Teu sangue salvador, para o grande dia da vida eterna, eu morar contigo aí nos céus. Diga amém, diga graças ao Criador. Aleluia. Vamos orar. Glorioso e eterno Deus, Criador dos céus e da terra, graças te damos, Senhor, por mais uma palavra gloriosa e magnífica que o Senhor nos atribui, meu Deus, para a edificação das nossas vidas e para a alimentação, Senhor, da nossa alma, do nosso espírito, meu Deus, porque está escrito, Senhor, que a Tua palavra é vida para os nossos ossos. Ó meu Deus, e cura
para as nossas almas. Ó meu Senhor da glória, está escrito que o pão, meu Senhor, fortalece o coração, e sabemos que o único pão que pode fortalecer o coração é o pão vivo que desceu do céu, é as suas escrituras sagradas, meu Deus, em o nome de nosso Salvador, Senhor. Eu te agradeço por esta palavra, por nos alimentar, Senhor, porque está escrito, Senhor, que aquele que se alimenta de ti viverá por ti, Senhor, porque o Senhor deixou escrito: aquele que se alimenta de mim viverá por mim. Ó meu Senhor da glória, estamos nos alimentando de ti, Senhor, porque a tua palavra nos sacia, a tua palavra nos alimenta, a tua palavra, meu Senhor, nos conforta, a tua palavra nos fortalece, nos cura fisicamente e nos fortalece espiritualmente. E todas as vezes, Senhor, que fazemos a meditação da tua palavra, que nos alimentamos da tua palavra, nós alimentamos também as nossas almas, e as nossas almas, Senhor, passam a ter vida, e vida com abundância, meu Deus, pelo poder da tua palavra. Está escrito que o Senhor é vida, e ele traz vida, e ele fortalece as nossas vidas, para que as nossas vidas tenham vidas, Senhor. E também o Senhor nos prepara e nos capacita e nos enche da vida, para que as nossas vidas estejam cheias da sua vida, para levar a vida, Senhor, as vidas que estão sem vidas, meu Deus. Ó meu Senhor da glória, então nos ensina e não deixa-nos ser mestres, Senhor, se ainda estamos aprendendo. Ó meu Senhor da glória, eu lhe peço agora, meu Deus, que começa a realizar as tuas explosões de fenômenos, Senhor. Começa a manifestar o teu poder agora, em um nome, no sangue do Eterno. Começa a desmanchar, ó Deus, começa a desfazer, Senhor, começa a destruir as obras do diabo, porque está escrito que o Filho do Homem se manifestou para desmanchar, para destruir, para desfazer as obras do diabo. Então eu te peço, meu Senhor, agora começa a curar as enfermidades, porque está escrito nessas escrituras que o Senhor se moveu, meu Deus, de íntima compaixão na pessoa bendita do nosso Mestre, do nosso Redentor, do nosso Salvador, Yeshua HaMashiach, e começa a se manifestar, trazendo a salvação, trazendo a libertação, trazendo a cura divina, Senhor, a todas essas vidas, Senhor, em nome no sangue do grande eterno Redentor, o nosso Salvador, Yeshua HaMashiach, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ó meu Senhor da glória, nos ajuda a cada dia a zelarmos, Senhor, da sã doutrina do Senhor, da sã ensinamento, do santo ensinamento, do genuíno ensinamento, do sagrado ensinamento, meu Senhor, que as suas sagradas escrituras, elas possam ser vivas e eficazes, mais penetrantes, Senhor, do que espada alguma de dos gumes, dentro das nossas vidas, dos nossos corações, dos nossos lares, dos nossos pensamentos, Senhor. Nos edifica, nos fortalece, meu Deus, a cada dia, no poder divino das tuas escrituras. Ó Senhor da glória, Deus de maravilhas, graças te dou, Senhor. Graças te dou pela tua salvação, ter me alcançado, pela tua salvação, meu Deus, ter me regenerado, pela tua salvação, ter me transformado, porque eu era um velho homem e o Senhor me transformou em um novo homem. Eu era um odre velho e o Senhor me fez um odre novo. Oh meu Senhor, e encheu do vinho, Senhor Santo, chamado Espírito Santo da verdade, para não só edificar a minha vida, mas a vida de todos aqueles que ouvirem a Santa Escritura, as Sagradas Escrituras, o santo ensinamento, a sã doutrina do Eterno, a sã doutrina de nosso Senhor e Redentor Yeshua. Em nome do Eterno, em nome de Yeshua HaMashiach, eu te mando, sai deste corpo, diabo, sai desta vida agora, sai destas pessoas agora, saia destas multidões e multidões agora que estão
estão oprimidas, que estão deprimidas, que estão depressivas, Satanás, pelas tuas obras, você fez com que essas pessoas alimentassem a você, diabo, nas festas mundanas, nas bebidas, nas drogas, nos vícios, ou na prostituição, na fornicação. Você fez com que essas pessoas se alimentassem no pecado, diabo, e agora você está colocando essa tristeza, agora você está colocando essa depressão, agora você está colocando essa opressão em o nome de Yeshua HaMashiach, na autoridade divina do Espírito Santo, otorgada de Cristo Salvador, otorgada de Yeshua, o Salvador, o Redentor a nós, quando ele disse, e convocando os seus discípulos, ele deu poder e autoridade sobre todos os demônios, em nome de Yeshua HaMashiach. Sai desse corpo, sai desta vida agora, legiões do inferno, eu te ordeno agora, em nome no sangue de Yeshua HaMashiach, o Redentor e o Salvador de todo aquele que nele crê. Fuera, diabo, fuera dessas vidas, fuera desses corpos, em nome de Jesus, em nome do Eterno, eu te mando agora que você saia, que você seja banido destas vítimas, que você seja banidos e repreendidos destes corpos agora. Isso, demônios do inferno, saiam agora dessa mulher, deste homem, saia agora dessas crianças, saia agora destes lares, destes veículos, destas igrejas, em nome de Cristo, em nome do Eterno. Eu ordeno agora que o Senhor volte a reinar nestes corações, que o Senhor Yeshua HaMashiach volte a viver nestes lares. Oh, meu Senhor, repreende agora esses espíritos mundanos que entram na vida das pessoas através da televisão, através da internet, através, Senhor, desses cultos diabólicos e malignos, através dessas pornografias, através, Senhor, dessas malignidades que o diabo tem feito através da internet, através dos televisores, das programações de rádio, das programações, Senhor, via satélite, das programações, meu Deus, diabólica, desses filmes diabólicos, desses desenhos, Senhor, maligno, que leva, Senhor, a promiscuidade na direção das criancinhas. Protege as criancinhas, meu Senhor da glória, protege as crianças, protege, Senhor, os nossos filhos, nossas filhas, protege, meu Deus, agora as pessoas, Senhor, inocentes, meu Deus, que são vítimas das obras do diabo, que são vítimas das obras de engano. Eu te repreendo agora, espíritos imundos, sai desses lares, sai dessas casas, sai dessas vidas, sai dos corpos dessas pessoas, essas pessoas, meu Senhor, que estão nos hospitais, que estão, Senhor, à beira da morte, que estão agora, meu Deus, à beira, meu Senhor, de serem, oh meu Deus, condenadas, porque viveram as suas vidas, Senhor, mundanas, sem se entregarem ao Salvador como seu Senhor. Eu ordeno, meu Senhor, que o Senhor dê uma nova oportunidade, em nome de nosso Senhor e Salvador. Visita agora, meu Senhor, as penitenciárias, visita, meu Deus, agora, oh meu Senhor, as enfermarias, oh Senhor, os hospitais do câncer, os hospitais da AIDS, os hospitais, Senhor, visita agora, em nome de Yeshua HaMashiach. Visita, Senhor, as delegacias, as penitenciárias masculinas e femininas, Senhor, onde estiver um homem se arrependendo agora dos seus pecados, dos seus erros. Eles são culpados, Senhor, mas tem muitos inocentes também, Senhor. Abre as portas das prisões, meu Deus, para essas pessoas, Senhor, dando-lhes a elas, meu Deus, uma nova oportunidade de vida em Tua presença, no Teu caminho, meu Senhor da glória. Oh, meu Deus, tenha misericórdia das famílias, Senhor, desses lares que estão sendo destruídos, os maridos deixando as suas esposas, as esposas deixando os seus maridos. Oh, meu Senhor, esses filhos que ficam doentes dentro dos seus lares, as pessoas estão padecendo, meu Deus, estão sofrendo por causa da besta que é a televisão dentro dos seus lares, meu Deus, e o diabo enganando multidões e multidões, meu Deus, no vale da decisão. Oh, meu Senhor da glória, eu te apresento esta oração
revelação da fé, com a explosão de fenômenos de Deus, com a explosão de fenômenos do Criador agora. Que os milagres aconteçam, que os paralíticos andem, que os cegos enxerguem, que os surdos ouçam, que os mudos falem e que os mortos agora, essas criancinhas que faleceram aí agora, essas criancinhas que perderam a sua vida aí agora, em o nome de Yeshua Ramachia, eu ordeno agora que volte para o corpo desta criancinha, alma, volte para o corpo desta criancinha, sai a morte, sai inferno, deixa a vida desta criança e que a alma dela volte para o corpo agora, em nome de Cristo, em nome do Eterno, em nome de nosso Senhor Yeshua Ramachia. Que essas crianças ressuscitem agora, que elas sejam curadas agora da lepra, da AIDS, do câncer, da leucemia, da anemia, todas as doenças que afetam essas crianças, esse câncer cerebral, esse câncer no sangue, este câncer no pâncreas, este câncer no fígado, este câncer na medula, em nome de Cristo. Essa criancinha, meu Senhor, que está paralítica, que está paraplégica, sai deste corpo agora, espíritos imundos, porque está escrito que no nome de Cristo é dado todo o poder no céu e na terra, no céu e na terra. Sai, sai, sai dessas vidas, em nome de Cristo. Paralíticos andem, cegos enxerguem, mudos falem, pelo poder divino do nosso Salvador Yeshua Ramachia, em nome de Cristo. Ressuscita e agora este corpo que morreu agora, este corpo que morreu, que faleceu, em nome de Cristo, e não importa quanto tempo esse corpo está morto aí, eu ordeno agora, ressuscite em nome do Eterno, em nome de Yeshua Ramachia. Eu ordeno agora que essas criancinhas que morreram, que faleceram no ventre desta mãe, que eles ressuscitem agora e comecem a se mexer neste ventre, nesta barriga, em nome do Eterno, em nome de nosso Senhor e Salvador Yeshua Ramachia. É a explosão dos fenômenos de Deus, é a explosão dos fenômenos do Eterno, é a explosão dos fenômenos do Senhor acontecendo nessas vidas, em nome de Yeshua Ramachia. As dores desapareçam, os tumores cancerosos sumam, os caroços desapareçam, os cistos, os quistos, o Senhor está me revelando agora esta pessoa com esse câncer na garganta, esse caroço na garganta, em nome de Yeshua Ramachia. Eu ordeno agora que saia, que suma, que desapareça e esta pessoa seja curada. Essas pessoas que estão agora em camilhas, que estão agora em leitos, que estão agora na cama, no sofá, estão no chão, em nome do Yeshua Ramachia, aquele que salva, aquele que cura, aquele que transforma, sejam libertos agora. Levantem desses colchões, levantem dessas camas curadas, libertas, transformadas pelo nome, pelo sangue de nosso Senhor e Yeshua Ramachia, o que salva, o que sara, o que livra, o que cura, o que transforma, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todos digam amém, Yeshua. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Digam comigo: a paz do Senhor, Yeshua Ramachia. A paz do Senhor e a paz do Senhor. Amém e graças a Deus.